Bom, pessoal, os nossos internautas fizeram uma solicitação muito interessante, que é para falar sobre os novos planetas que estão sendo avistados no Sistema Solar, né? Conforme a nossa tecnologia vai se aperfeiçoando, a gente vai conseguindo enxergar um pouquinho mais longe, e aí temos uma série de novos corpos aí que ainda estão sendo pesquisados, estudados. Temos Eris, temos Sedna, tem um com nome muito interessante que é Makemake, né? E Fernando tem estudado isso, vai nos dar aí algumas dicas a respeito. Bom, primeiro é importante dizer que avistados é a força de expressão. Porque Calculados, né? Calculados, né? Porque eles são mínimos. E distantes para Muito distantes. Esses novos corpos celestes começaram a aparecer assim, em grande quantidade no início desse século. Passou entre 2001 e 2006. Então, durante esse período, aí foram 5 anos de muitas descobertas no céu. E, naturalmente, os astrólogos começam logo a se perguntar se esses corpos celestes têm alguma importância astrológica, se eles podem ser associados a algum significado e se podem ser usados em mapas, ou mapas coletivos ou mapas pessoais. Bom, a maior parte desses corpos fica depois de Plutão, além de Plutão. No caso de Eris é um planeta não quase do tamanho de Plutão. Isso. Num primeiro momento, se achou inclusive que Eris era maior do que Plutão. Na verdade, tem uma massa maior do que Plutão, mas é ligeiramente menor no diâmetro. Uhum. E Eris não fica exatamente além de Plutão, não, porque durante uma parte da sua órbita em torno do Sol, ele cruza por dentro da órbita de Plutão. Isso já acontece com Plutão e Netuno. Já também, acontece, né? com Plutão e Netuno, exatamente. Agora, Eris é muito estranho. É um corpo celeste assim com características inéditas. Para início de conversa, ele não anda na eclíptica. Quer dizer, ele não passa pelo zodíaco, como os outros planetas. Ele cruza o zodíaco 2 vezes ao longo da sua órbita de quase 550 anos. Uau. É uma órbita muito longa. E ele demora um tempo muito, muito longo em cada signo, para ter ideia. Ares atualmente está em Áries. Entrou em Áries em 1923 e vai sair só em 1923, vai sair em 2045. Mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Em outros signos, exatamente por causa dessa órbita alongada, em alguns signos ele ganha velocidade, passa mais depressa. Isso acontece com Plutão. A mesma também, coisa que acontece com Plutão, só que numa desproporção ainda maior. Uhum. Ares pode ter algum significado astrológico? Eu acho que sim. Eu também acho. Eu acho que sim pelo seguinte. Existe um mito que está associado a Ares, é a deusa grega da discórdia. Foi a que entregou a maçã que... Foi a que entregou a maçã... Detonou a Guerra de Troia. Que detonou a Guerra de Troia, exatamente. E o personagem principal do mito de Ares não é a própria Ares, a deusa da discórdia, e sim Pários, o pastor, que recebe, de uma hora para outra, ele está lá tranquilamente, dormindo, as suas ovelhas pastando placidamente lá no gramado, aparecem na frente dele 3 deusas, poderosíssimas, lindas, e Mercúrio, o intermediário, acordando o Pários e dizendo: olha, tem um trabalho para você agora. Como você é considerado um mortal de bom gosto, né? Então você vai ter que escolher qual dessas 3 deusas aqui é a mais bonita. O que é que esse mito traz? Traz uma pessoa comum, uma pessoa que está levando a sua vidinha dentro de um contexto conhecido. Pastor de ovelhas. Exato. Que de repente é confrontado com um desafio que vai muito além do seu repertório. Então a característica de Ares é essa, é de trazer questões que não estão repertorizadas, questões que muitas vezes nunca foram pensadas antes e que precisam de uma solução que não é como no caso de Plutão. Plutão tem muito a ver com a história da lei do mais forte, com a seleção natural das espécies, quer dizer, quem está mais adaptado biologicamente é que sobrevive. Com Ares a coisa não é assim não. Ares é um planeta totalmente ligado à esfera do cultural. É quem é que consegue encontrar a solução mais criativa e mais adequada para uma situação inédita. Vamos pegar uma situação que é tipicamente Ares, por exemplo. Até 1945 não havia o risco da destruição do planeta, de uma vez só. Perfeito. A partir da explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki, essa possibilidade passou a existir.
E passou a existir também o desafio de como é que a gente vai lidar com essa possibilidade. Como é que a gente vai criar um mecanismo em que os conflitos não cheguem a esse nível. Foi daí que surgiu a ONU. Extinção, né? Exatamente. Daí surgiu a ONU, que bem ou mal está funcionando para isso até hoje, né? Então, todas as situações que a gente pode associar a aéreos têm essa característica. Elas são inéditas. Inéditas. Exato. Perfeito. Qual é a situação inédita que estava acontecendo quando o Aeres foi descoberta? Coisa do meio ambiente? A questão ambiental, exatamente. Uhum. Quer dizer, a questão ambiental é tipicamente uma questão de Aeres, um desafio inédito. Por quê? Porque não dá mais para resolver a questão ambiental a partir da iniciativa de um único país. Exige esforço coletivo, exige negociação. Perfeito. Tanto que, para muita gente, para mim também, Aeres seria uma espécie assim de segundo regente de Libra. É isso que é como se fosse como eu vejo Vênus, também, exatamente. exato, Vênus numa oitava superior. E a questão ambiental está associada a Aeres e está associada também a alguns outros planetas menorzinhos, planetas anões, que foram descobertos no mesmo período. Um caso interessante é Sedna. Aeres foi o último corpo celeste importante que foi batizado com o nome da mitologia grega. Depois começaram os outros, né? Todos os outros receberam nomes de outras mitologias, como se, de repente, a astronomia e, consequentemente, a astrologia também... Tivesse esgotado ali. Exato. Começasse a abrir os olhos para uma necessidade de ampliar horizontes e incluir o diferente, incluir culturas que até então estavam sendo assim deixadas de lado. Sensacional. Então, alguns desses planetas novos, além da órbita de Plutão, estão recebendo nomes de divindades, divindades da Oceania, divindades havaianas, divindades polinésias, da Ilha da Páscoa, de nativos norte-americanos. Makemake vem da onde? Makemake vem, é o pai de uma deusa, da deusa dos vulcões da cultura havaiana. É do Havaí. Tá? Exatamente, é um deus criador. Havaí. Não, é um deus criador, inclusive. É como se fosse assim, mal comparando, uma espécie de Zeus dentro da cultura havaiana. Mas Makemake tem muito pouca pesquisa astrológica a respeito, verdade. Ninguém parou ainda para ver como é que funciona Foca no mapa. mais em Ares mesmo. Né? Ares sim. Eu estou pesquisando Ares há mais de 10 anos, e comecei a perceber uma coisa com Ares. Os trânsitos de Ares são importantes. Mas são lentíssimos, né, Fernando? São lentíssimos, mas os outros planetas mais rápidos vão formando conjunções, quadraturas, oposições com Ares. Né? Então a gente vai ter agora essa conjunção importantíssima de Saturno com Plutão, que começa a se tornar cada vez mais exata em 2019 e chega à sua máxima exatidão em 2020, essa conjunção vai acontecer em quadratura com a atual posição de Ares. Eita, nós. Tá? Que está hoje em 23 de Ares. Então é um fator a mais para agregar esse aspecto aí dos problemas inéditos que essa nova crise Saturno-Plutão vai trazer e que vão ter que ser resolvidos num foro de discussão internacional. Então, eu vejo a participação de Ares nessa configuração de 2019-2020 como um estímulo para reforçar e renovar o papel da ONU. Ótimo. Ou de outros organismos internacionais de cooperação. Ótimo, maravilha. Agora, Sedna, que é um outro planeta anão, né, de descoberta recente, foi descoberto também nesse período, quase ao mesmo tempo que Ares. Sedna já tem outra característica, ele está ligado a um mito, ele foi batizado com o nome de uma divindade do Ártico. Ah, é do Ártico? Exatamente, daqueles nativos que povoam o litoral do Canadá, lá no norte, perto do Polo Norte, exatamente, e aquelas ilhas que ficam entre o Ártico entre o Canadá e a Groenlândia. Então, o mito ligado a Sedna é um mito assim tristíssimo, né? É um dos mitos mais... Eu não conheço esse mito. Não, é um dos mitos assim mais barra pesada, porque Sedna é uma princesa, ela é filha do rei, ali daquela comunidade de nativos. Ela, só para ter ideia, só para resumir, ela é obrigada a se casar com um senhor de um povo estranho, né? inimigo do povo ao qual ela pertence, e que assume a forma de um cachorro. Olha. Sim. E depois ela é levada para o fundo do mar. Ah, essa parte eu sabia. Sim.
Ela é uma divindade, inclusive, ligada aos oceanos, né? E ligada à destruição. Tudo que tem a ver com Sedna tem a ver com a possibilidade, com o risco da destruição iminente, tá? E essa natureza oceânica de Sedna remete para uma questão que hoje está aí premente, que é a do risco que a fauna marinha, a fauna e a flora marinha estão sofrendo e que coloca em risco, inclusive, o fornecimento de oxigênio para a atmosfera, o plâncton, né? O plâncton. Então, hoje nós estamos com dois problemas seríssimos, né, nos oceanos, que são as sopas plásticas. Existem duas camadas assim monstruosas. Ilhas, né? Exato, que funcionam como se fossem ilhas de detritos, principalmente de plástico, garrafa PET, coisas assim. Uma está no Pacífico, outra está no Atlântico. A do Pacífico fica entre a Califórnia e o Japão, essa é famosa. A do Atlântico fica mais perto da região do Caribe. E o risco da acumulação de detritos no oceano é exatamente o impedimento da entrada dos raios solares. Dos raios solares, e que acaba comprometendo. Plâncton, né? Exatamente, que acaba comprometendo o ciclo de vida do plâncton, que está na base de toda a cadeia alimentar. Baleias vivem disso. Exatamente. Então a gente está correndo um risco ambiental enorme, inédito, e que não pode ser resolvido com a iniciativa de apenas um país. Daí vem a história de Eris. Ou seja, Sedna, que é um desses planetas recém-descobertos, né? Apresenta a situação, que é uma situação crítica e que não está sendo suficientemente valorizada. Claro, é alguma coisa que se passa lá no fundo do mar, que Sedna, no mito, é isso. Ela é levada para o fundo do mar e esquecem ela. Deixa ela sofrer sozinha lá embaixo, abandonada. E a solução para isso tem que vir de um consenso, e aí remete para o sentido de Eris. Ou seja, nós estamos vivendo hoje situações realmente muito novas e esses planetas novos estão apontando para isso. Tá vendo como tem história aí, gente? Vamos ver se a gente arranja mais tempo depois para fazer outros vídeos sobre essas novidades, porque tem a ver com as novidades que a gente está vivendo na nossa vida cotidiana e na nossa vida planetária. Viva melhor, não perca, inscreva-se, participe, pergunte, sugira, estamos aqui. Gostou do vídeo? Toda semana tem novidade aqui, então inscreva-se, comente, compartilhe, participe, canal Viva Melhor.